A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando aos amados irmãos para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 83. Tema central desse quarto trimestre de 2024 é a centralidade de Cristo. O autor da revista é o pastor Alonso Colares. Desde já nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que tem contribuído com os estudos, da revista Palavra e Vida. Vamos estudar essa semana a lição 6 e lição 6, o título é Âncora da Alma, o texto bíblico, Hebreus 6, 17, 20. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo e fazermos a leitura do texto, quero orar por cada um de nós. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora queremos ser gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar orando nessa hora, agradecendo pelos inscritos, novos inscritos, e mais uma oportunidade de nós estarmos fazendo mais esse estudo para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero Te agradecer para todos sempre. Amém. Vamos à leitura do texto, que está em Hebreus 6. Peço aos amados irmãos que abra as suas Bíblias, e acompanhe o texto que nós estaremos lendo nessa hora. Hebreus. O ventilador tá ligado, está atrapalhando um pouquinho aqui, mas vamos fazer em nome de Jesus. 17 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Já temos orado e agora nós vamos entrar aqui na introdução do texto. Mas primeiramente nós vamos falar sobre o objetivo da lição. Essa lição, irmão, ela tem como objetivo de fortalecer a confiança dos cristãos e a promessa de salvação em Cristo. Quantos muitos têm dúvidas sobre a salvação, o texto de Hebreus nos traz essa confiança, mesmo em meio às adversidades da vida, incentivando a perseverança na fé. Então, nós somos incentivados a ter a perseverança na fé em Cristo, e o crescimento em santidade, tendo como âncora da alma a esperança da vida eterna. Então, a nossa âncora, a nossa firmeza, a nossa base é que Deus, Jesus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos deu essa condição da esperança da vida eterna. Na lição anterior, refletimos sobre a pessoa de Cristo, o Verbo encarnado e o autor da nossa salvação. Então, Cristo, o Verbo, se encarnou, se fez carne e, como diz lá em João, e habitou entre nós. Então, ele veio para trazer salvação, habitou aqui como homem e perfeito. O ser humano perfeito e o perfeito Filho de Deus, refletimos ainda sobre a identificação entre as adversidades que o Mestre enfrentou, as adversidades que nós, sua igreja, também enfrentamos. Tanto o Mestre Jesus como nós enfrentamos adversidades.
problemas, lutas, várias situações, mas com tudo isso somos mais vencedores, porque Ele venceu todas essas coisas e Ele mesmo disse: se Ele venceu, nós também temos a capacidade também de vencer com Ele. Hoje prosseguiremos refletindo sobre a importância do progresso na vida cristã, firmes na fé que produz perseverança. Então a fé é uma forma de perseverarmos, né, em meio às provações e privações dessa vida. Quem não tem luta, né, irmão? Todos nós temos lutas e somos à prova a todo instante a nossa fé, porque é nessas provações que nós somos fortificados e fortifica a nossa fé e nos dá a esperança de uma vida eterna. Aqui, irmão, eu não sei se o irmão vai dar para ver, tem um desenho da âncora, né? A âncora é quando você tem um porto seguro, você é ancorado ali, sabe que o barco ele não vai afundar porque ele está ancorado em um lugar firme, numa rocha ou em terra, na verdade, né? Então, nesse simbolismo da nossa esperança como âncora da alma, a certeza que nós vamos vencer essa luta, essa batalha, e dia após dia. O primeiro tópico aqui, irmão, vai falar a importância do progresso na vida cristã. Ninguém já nasce adulto na vida espiritual, como também não nasce quando vem a esse mundo, né? Não se nasce já com todos os elementos do corpo humano, ele vai adquirindo com o tempo, vai se formando um corpo sadio, forte, né? Hoje nós somos adultos, mas um dia fomos crianças, precisamos ser alimentados com leite. Conforme percebemos no final do capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus percebe pausar argumento com o qual responde à questão iniciada ainda no capítulo 4, sobre qual certeza nós podemos ter de entrar no descanso de Deus. Isto é, qual é a garantia que temos da vida eterna por meio de Jesus. Assim ele conclui o capítulo 5 e inicia o capítulo 6, uma espécie de interlúdio, para fechar o seu argumento ao término deste capítulo. Nesse intervalo entre os versos 11 e até o verso 14 do capítulo 5, como vimos na lição passada, o autor da carta lamenta ter de relembrar coisas muito rudimentares da fé cristã que são referidas por ele como alimento infantil. Então, como o autor aqui ele vai trabalhando na vida espiritual, somos crianças e precisa um alimento mais como leite, né? Uma papinha, algo assim leve, e com o proceder da caminhada, da perseverança na fé cristã, ele vai adquirindo um alimento mais sólido e consistente. Nós somos alimentados a cada dia pelo Espírito Santo, por Deus, através da sua palavra e através também da lapidação que Deus faz através dos problemas que surgem, o enfrentamento que temos dias após dia. Isso também fortalece a nossa fé quando você tem uma vivência de vida cristã, né? E não progredir como um argumento mais sólido, porque é referido por ele como alimento do adulto, né? Uma criancinha não começa comendo uma comida pesada, né? Ele se alimenta de uma mamadeira, de um leite, algo leve que a criança vai saber dirigir muito bem. A partir do verso 1, no capítulo 6, o autor encoraja os irmãos a progredirem na fé em Jesus e no conhecimento de Deus por meio da fé. Isto é, para que os cristãos avancem na direção daquilo que é perfeito. Então, a proporção que nós conhecemos a Deus, né? A própria Bíblia diz: conheçamos e prossigamos conhecer a Deus. Através como que nós conhecemos a Deus? Através dos seus evangelhos, através das escrituras sagradas. Quando você medita na palavra de Deus, não somente lê, mas medita. Quando você se torna um cristão realmente convicto da sua fé, que precisa melhorar e buscar a santificação. Nós somos salvos, mas temos que buscar a santificação, ser santo, né? Como diz a Bíblia, sede santo porque eu sou santo. Então, a santificação é uma parte do processo que o cristão tem que se desenvolver. E não ficar um cristão raquítico. Já viu a pessoa raquítica?
que não tem o crescimento adequado para o seu tamanho. Então, assim, o cristão também deve ter um alimento sólido, correspondente à fé cristã da pessoa. A partir de então, ele deixa claro que essas bases são fundamentais para o crescimento cristão, que seria necessário avançar mais no progresso da fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que se espera. Ninguém nunca viu Deus, né? E tudo que nós conhecemos é através das Escrituras. São relatos que, ao longo do tempo, mas ela tem perdurado. E ela se faz cumprir a cada dia na nossa vida, né? Seria necessário avançar no progresso da fé. O autor da carta elenca que uma série de ações e crenças centrais para a salvação e santificação como base da nossa fé. O arrependimento, né? Nós devemos nos arrepender a cada dia. E a fé. E o ensino do batismo, olha só. Então, as pessoas têm que encarar o batismo, porque o batismo é uma simbologia do sepultamento do velho homem, e quando ele sai das águas, ele é uma novidade de vida, né? É uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo, né? E da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nós cremos, essas são as bases fundamentais da fé cristã. Nós cremos que terá um juízo eterno e cremos na ressurreição dos mortos. A nossa vida não termina aqui, ela perdura. A nossa alma, ela é eterna, né? Então, ainda que a pessoa morra fisicamente, mas a alma vai ou salvação eterna ou perdição eterna, que é muito triste quando a pessoa é perdida eternamente. Essas são as doutrinas mais fundamentais da vivência cristã. Com efeito, uma pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Quem diz que não tem pecado, aí já está cometendo pecado, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. E nós sabemos que o último pecado, a Bíblia nos ensina que o último pecado que vai ser vencido é a morte. E realmente, né, enquanto estivermos nessa casa material desse elemento, nós estamos sujeitos ao pecado, né? Mas a pessoa que entregou o seu coração a Cristo, ele tem esse desejo de sempre estar arrependendo dos seus pecados. O cristão ele não pode cometer aqueles pecados voluntários por querer, né? Ele tem que preservar a sua vida na santificação. Mas tudo isso, irmão, passa pelo processo da consciência que o próprio Espírito Santo trabalha no coração, nos alertando, né? Nos tentando esclarecer naquilo que nós não podemos pecar contra Deus. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, tudo aquilo que nós não conseguimos expressar diante do Pai, Ele está ali para interceder por nós. Essas são as doutrinas mais fundamentais da vivência cristã. Com efeito, uma pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Muitas pessoas podem falar assim, você crê em Jesus? Você crê em Deus? Então, mas você crê em Jesus como Filho de Deus? É necessário você crer. Não só necessário você crer, mas necessário você aceitar Cristo. Não só necessário aceitar Cristo, mas a partir daquele momento que você aceita Cristo, seguir Ele. E como que você segue Ele? Praticando o que Ele praticou, né? Aprendendo dos ensinamentos dEle e pondo em prática. E muitas pessoas acham que crer em Deus é somente crer, pronto. Não, você tem que crer e praticar as obras de Cristo, né? Que o maior objetivo não é só você crer, é você cumprir os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados, os mandamentos dele são de obediência. E quando você obedece a Deus, você está cumprindo os mandamentos de Deus.
compreender com Cristo e com a comunidade cristã por meio do batismo e do ministério da igreja e crer na ressurreição para a vida eterna e a volta de Jesus. Então, se você diz que crê em Deus e crê em Jesus e não se prepara para a volta de Jesus e não crê na vida eterna, acha que sua vida vai terminar aqui, realmente, irmão, precisa rever esses conceitos, porque o ensinamento de Cristo é sobre a vida eterna. Ele não veio dar uma boa vida aqui, né? Na verdade, Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Então a lógica é o seguinte: se nós tivermos bom ânimo em Cristo, nós venceremos também e seremos salvos por ele, porque o objetivo dele é salvar todo aquele que estava perdido, né? E nós estávamos perdidos. Lembrando que Cristo pagou o nosso preço na cruz do Calvário, porque nós não tínhamos condição de pagar esse preço, né? O preço da salvação. E esse ponto o autor sustenta que é impossível que aquele que uma vez for iluminado, provar o dom celestial e se tornado participante do Espírito Santo, provar a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que o novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a zombaria. Hebreus 6, 4, 6. É importante observar o contexto dessa afirmação. Irmão, isso aqui é um alerta para que nós não venhamos estar constantemente pecando, né? Errando com liberalidade, né? A pessoa pode até errar, pecar, mas saber que não é espontâneo, é uma coisa que pode acontecer, porque o inimigo sagaz, ele quer que você peque. Mas aqui nós devemos ter esse cuidado, né, de buscar sempre a santificação. O autor da carta está exortando os cristãos a progredir na fé em direção à santificação. Então, uma forma de você não errar é buscar a santificação. Se preparar. Numa viagem que você vai fazer, você pega a mala, bota lá e começa a colher as coisas, a recolher as coisas que vai ser necessário para aquela viagem. Assim, nós cristãos, nós devemos buscar a santificação, né? Aonde nós vamos guardar o melhor para Deus, né? E através da santificação que você corresponde ao chamado de Deus, ao pedido de Deus. Tendo por base as doutrinas cristãs mais fundamentais. O objetivo do autor em toda a carta é mostrar a superioridade da obra de Cristo e o perigo de virar as costas para Deus e rejeitá-lo. Então, esse texto também fala sobre isso, né? Muitas pessoas já tiveram um caminho e hoje estão fora do caminho e não se arrependem. Mas a todo tempo que ele se arrepender, se voltar para Deus, Deus não vai rejeitá-lo, né? Que o maior objetivo do Evangelho, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que seja salvo. E ele cumprimenta o outro verso, né? Não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Deus é que o mundo todo seja salvo por ele. Esse é o preço da salvação, né? Cristo não morreu na cruz ali para fazer um ensinamento e simplesmente ficar nisso. Não. O objetivo é salvar as pessoas. Como que ele vai salvar? Com a consciência de cada pessoa diante daquilo que o próprio Jesus já fez por ele, né? Assim, aqueles que ouviram a palavra e se dispuseram a seguir a Cristo, foram batizados e participaram da comunhão com os salvos. Porém, sem os elementos fundamentais da fé, que produz a perseverança, assim abandonaram a Cristo. É impossível renovo espiritual, não porque Deus não tenha poder para restaurar, mas porque a apostasia é o resultado da ausência da fé. Então, todos aqueles que apostataram da fé, né, que a apostasia é ausência da fé, é aquilo que deixaram de ter fé, né? Muitos já deixaram de ter a fé que salva, né? E
voltar as costas para Deus. Como o texto aqui mesmo fala, não porque o mundo, como é que se diz? O mundo, não porque Deus não tem poder. Deus tem todo poder, né? E o próprio Jesus disse que, falou, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então ele tem todo o poder. O resultado da ausência da fé que produz a perseverança para a salvação. O autor conclui esses argumentos com uma ilustração segundo a qual a terra recebe a chuva e produz alimento para aquele que produz como a bênção de Deus, mas também produz ervas daninhas, espinhos, que logo são retirados e queimados, né? Então, é importante nós estar observando esses ensinamentos cristãos de Cristo, né? Que fala sobre quando a terra é embebedida de água, possa também nascer ervas daninhas, espinhos, cardos e sofrimento. Lembrando que essas plantas normalmente são plantas rústicas, né? E sempre tem uma conotação assim de sequidão, né? Normalmente essas plantas são do deserto. Nós falamos aqui, irmãos, nesse texto sobre a importância do progresso na vida cristã. Desde o momento que você começa a andar com Cristo, o crescimento espiritual deve ser desenvolvido, um crescimento contínuo e permanente, né? Segundo ponto, recompensa é certa. Meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos que quando nós começamos a seguir Cristo, teremos uma grande recompensa. Primeiro, a salvação, que ninguém tinha capacidade. E com certeza, as pessoas vão receber os galardões, os benefícios que fizeram para a obra do Senhor, né? No entanto, o autor da carta está ciente de que essa não é a realidade daqueles que estão em Hebreus. Ele está tratando aqui de uma comunidade, a comunidade hebreia, né? A carta é direcionada ao povo israelita, que também é conhecido como os hebreus, né? Hoje nós conhecemos como Israel, mas são um povo só. Ele prossegue o seu argumento deixando claro essa verdade, afirmando que, por mais que aqueles irmãos precisassem progredir ainda mais na fé, eles não estavam inseridos no grupo daqueles que não possuíam a fé que produz perseverança necessária para a salvação. Assim, ele exclui aquele grupo, afirmando estar certo de que as coisas melhores esperavam, coisas relacionadas com a salvação. Então, Paulo sempre tratando o povo com amor, carinho, né? Esse ensinamento. Vamos ler esse versículo, Hebreus, vamos aqui, Hebreus, né? Hebreus, só um instantinho, irmãos, é assim mesmo. Hebreus 6, 9. Diz assim: mas de vós, amados, esperando coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda assim falamos. Então, Paulo, ele está animando os conterrâneos, né, os hebreus, a continuarem, né, porque ele está falando que esperam coisas melhores deles. Com efeito, essa passagem nos ensina lições importantíssimas sobre a nossa convicção de salvação. Muitas vezes o cristão enfrenta muitas dificuldades. Em alguns momentos ele pode ser perseguido, pode ser difamado e enfrentar uma grande luta contra as forças espirituais da maldade. Porém, nenhuma adversidade deve prevalecer sobre a certeza infalível da salvação. O autor, né, está tratando aqui diretamente sobre a salvação em Cristo. Então ele coloca aqui que muitas das vezes as lutas, problemas, dificuldades, mas nada disso pode interferir na nossa maneira de crermos e na nossa perseverança pela fé nele, porque a fé é que nos faz perseverantes a seguir e continuar a pregando o Evangelho, a divulgando a Escritura, aos ensinamentos de Cristo, para que outras pessoas também
venham a crer nessa salvação maravilhosa, né? Justamente porque em nós foi produzida a fé que persevera. Esse é o argumento contundente do autor, respondendo à questão gerada no capítulo 4, sobre o que poderia garantir a entrada no descanso de Deus. Então, está sendo reservado para nós futuramente um descanso eterno, né? Quando cessará todas as obras, né, de todos os tempos, e ali com Deus estaremos para sempre na eternidade. O autor responde: a fé que está presente em nosso coração é que produz a convicção nas promessas do Senhor. Então essa fé que foi gerada no nosso coração, que está intrinsecamente ligada a nós, né? Na maneira como cremos, na perseverança, nas doutrinas de Cristo, nas doutrinas dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, transmitida por Cristo a eles, e que hoje nós aprendemos todas essas coisas maravilhosas, é que nos dá essa garantia da vida eterna em Cristo, né? Ora, essa fé que produz convicção, produz também boas obras, né? Então, quando nós fazemos algo bom para Deus, elas certificam, né, da nossa fé em Cristo. Uma coisa está ligada à outra, né? O autor da carta inclui seu argumento sustentando que Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Hebreus 6:10, né? Olha só, então Deus, ele não esquece de nenhum dos seus filhos que faz a sua obra, né? A importância da colaboração dos dízimos e oferta, dos irmãos que estão no campo missionário, das pessoas que saem nas ruas e a pregar o Evangelho, né? A divulgar o Evangelho de Cristo, as pregações no culto, o envolvimento dos homens e mulheres nas ações sociais, né? Então, irmão, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Ele é digno de toda a honra. Quem morreu na cruz, quem sofreu na cruz, quem foi zombado na cruz, só Deus, né? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostraste enquanto serviste aos santos ainda servis, né? Então, Deus não vai te esquecer de você, daquilo que você deixou muitas vezes de fazer para você e em prol do Evangelho de Cristo, né? A nossa maior recompensa não é diante dos homens, mas para com Deus. Deus que vai avaliar cada um de nós, que fizemos de coisas de bom ou de ruim. Então, irmãos, continuando aqui, esse argumento... aqui, já encontrei aqui. De fato, as boas obras são uma forte evidência do novo nascimento, pois o salvo demonstra a presença interna do Espírito Santo em suas atitudes. Como que você demonstra que você tem o Espírito Santo? Através da sua atitude. Uma coisa tem que ser compatível com ao que você prega e ensina, né? E o Espírito Santo é sensível, né? E em suas atitudes, pensamento, palavras e serviço ao santo. Portanto, o desejo de ser cada vez mais parecido com Cristo, mesmo em um mundo hostil a Deus e a sua palavra, é uma evidência e um testemunho de pertencimento ao reino de Deus. A que reino você pertence, meu amigo? A que reino eu pertenço? Então essa pergunta devemos fazer para cada um de nós, né? Se nós realmente estamos pertencendo a esse Deus, a esse pertencimento desse Deus, né? Quando você fala de Deus, você pode falar de qualquer Deus, mas nós, quando falamos de Deus, nós referimos ao único Deus, o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que se manifestou
ao povo de Israel. O Deus que enviou o seu Filho unigênito lá na cruz a um povo que o rejeitou, né? O povo de Israel o rejeitou. Mas a todos que entregou a sua vida a Ele, foram feitos filhos de Deus. Então, é nesse Deus, no nome santo, que é um nome sobre todo nome, o nome de Jesus, que nós invocamos a esse Deus perfeito, né? O Deus que criou o céu e a terra. Desse modo, o autor deseja que os cristãos permaneçam mostrando até o fim, mesmo empenho pela plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé, pela paciência, herdam as promessas de Deus. Hebreus 11, 6, 11 e 12. Iniciando o argumento que será plenamente desenvolvido mais adiante no lindo capítulo 11 desta carta, segundo o qual as expressões cultuais da antiga aliança não foram suficientes para aproximar e agradar a Deus, mas unicamente a fé e a confiança nele. Então, desde o início, a fé é a base de sustentação da obra do Senhor. Abraão foi o pai da fé. Todos os homens que passaram antes até o Novo Testamento, né, quando chegou na plenitude dos tempos, né, que Deus enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar, então foi gerado pela fé. Nós somos gerados pela fé em Cristo Jesus. Então nós falamos de dois tópicos, né? Primeiro tópico, lembrando aqui, a importância do progresso na vida cristã. Agora o segundo tópico, a recompensa é certa, com certeza, né? O trabalho nosso não é em vão no Senhor, a própria palavra nos ensina. E agora no terceiro, falando da âncora da alma, né? Que sustenta a nossa alma. Por conseguinte, o autor da carta aos Hebreus demonstra essa verdade, mencionando o exemplo da promessa de Deus a Abraão, mostrando que o penhor de uma promessa. Nós sabemos que o penhor quando você bota algo para ser penhorado, algo para ser administrado, né? Algo para ser guardado. Então, nós vemos aqui que o penhor da promessa, né? Segundo os valores deste mundo, afiançá-la por algo de maior valor, mas como um juramento é feito tendo como fiança algo maior. Porém, não existe nada nem ninguém maior do que Deus. Então, a promessa da salvação, que foi lá escrita no Antigo Testamento, ela foi realizada com a promessa da palavra do nosso Criador, né? E não há palavra maior de certeza do que a palavra de Deus. Assim, quando ele faz a promessa a Abraão, ele a confiança pelo seu próprio nome. Gênesis 22, 16, 17. É interessante a colocação do autor, porque quando você dá a sua palavra, né? E aqui Deus, ele dá a sua palavra como certeza, né? E ela não volta atrás. Deus não tem como mentir, né? Por isso que a palavra dele vai sempre prevalecer, porque quando Deus diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Não tem meio termo em Deus, né? Então vamos aqui, Gênesis 22, 16, 17. E diz assim: E disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como a estrela do céu e como a areia que está na praia do mar, a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Aqui a promessa foi cumprida, né? E tem sido cumprida através dos anos. Abraão pediu o filho, testando Abraão se Abraão seria obediente, né? Através da vida do seu filho. E Abraão cumpriu e foi obediente.
Então, Deus faz esse juramento por ele mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele. Então, ele faz por ele, né? Ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, né? Que palavra maravilhosa, né, irmão? Saber que Deus é o nosso fiador, né? Foi ele que pagou o nosso preço, né? E ele fez isso por amor. Abraão, por sua vez, creu nas promessas e depois de esperar com paciência, isto é, com a fé que produz perseverança, obteve a promessa. Hebreus 6,15. Então vamos também ler Hebreus 6,15, né, irmão? A promessa que Abraão esperou pacientemente. Eu tinha que ter marcado aqui, né? Toda hora estou abrindo aqui em Hebreus. Mas vamos aqui, Hebreus... eu marquei aqui. Hebreus 6,15, que diz assim: assim, esperando com paciência, Abraão, né? Abençoou a promessa. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, Abraão, com certeza, ele foi alcançado por Deus, né? Através da promessa que ele tinha feito a Abraão. Da mesma forma, essa fé que produz convicção, que nos faz perseverar, é a que alenta o nosso coração nesse mundo e que nos faz tomar posse das promessas de Deus, vislumbrando a vitória final. Se você, meu irmão, anda ansioso, desesperançoso, sem expectativa de uma vida futura, né? Mas você deve depositar a esperança naquele que tudo pode, que tudo é. Deus é maravilhoso, irmão. E nada que Deus prometeu deixa de cumprir, né? Tudo Deus vai cumprir no seu tempo determinado. Temos que confiar nele. A nossa única esperança é Deus, né? O ser humano fica esperando de governo, de autoridades, esperando algo acontecer sobrenatural, mas nós acreditamos nas promessas infalíveis de Deus. Tem um hino maravilhoso que diz, de Deus muito firme suas promessas, falhando tudo, não falharão, né? E se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas de Deus brilharão. Então, irmão, sempre Deus vai ter palavra consoladora, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. E ele disse uma palavra muito maravilhosa que poucos, eu acho que no Evangelho de Mateus diz: eis que estou convosco todos os dias, né? Às vezes esquecemos que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então, continuando aqui, irmão, vislumbrando a vitória final, mesmo quando tudo que enxergamos é o caos nesse mundo caído. Olha só, né? A palavra que o autor nos traz aí. É a âncora da alma em meio às duras tempestades que parece esmagar o barco da nossa vida, e a firme convicção de que por trás do véu desta existência está todo o cumprimento da promessa de Deus para nós no céu. Jesus foi para o reino do Pai preparar lugar. Está lá em João 14. Os versos mais lindos que eu acho, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos, se Deus prometeu, se Jesus prometeu, com certeza a promessa é garantida. É mais garantida do que a promessa do governo, né? Que a minha casa, a minha vida. Não, Deus foi preparar moradas celestiais para cada um de nós. Com certeza já deve estar tudo preparado, mobiliado lá, né? Isso aqui é uma analogia, irmão, que eu não sei como é que é, né? Mas Deus foi preparar essas moradas para nós. E com certeza essa coisa mais linda, né? Deus está preparando para os que o amam, que olhos nunca viram e ouvido nunca ouviram, né? Só a que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continuando aqui no texto,
É a âncora da alma em meio às duras tempestades que parece esmagar o barco da nossa vida, e a firme convicção de que por trás do véu desta existência está todo o cumprimento das promessas de Deus para nós no céu. Por isso não devemos esmorecer e nos afligir. Olha só, o nosso Senhor Jesus já adentrou o céu e nos prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar para vós, para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Que maravilha, né, irmão? O próprio Deus preparando as casas, moradas para cada um de nós, né? É felicidade incontável. Meu irmão, não existe coisa mais sublime do que a salvação. Você pode adquirir terrenos, casa, carro, bens material. Você pode adquirir tudo nesta vida, mas se não tiver Cristo como Salvador da sua alma, nada adiantará você adquirir bens material se você não tiver a convicção, a clareza, a perseverança da fé, a certeza que Jesus Cristo ortogou por você, te libertou das garras do inimigo, porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, e Ele te deu de graça para que você possa conviver com Ele na eternidade com Ele, né? Não fique em dúvida, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, né? Creia realmente no poder de Deus. Quando tudo isso aqui terminar, esse mundo que muitos é ilusório, né? Não é permanente, é um estágio que o homem está fazendo, e depois que tudo isso passar, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda dor. Já os novos céus, já são novos céus, nova terra. Não fique em dúvida, Deus foi preparar lugar para mim e para você. Deus ama você. Não desperdice a sua vida com coisas que não têm sentido, né? Coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Mas concentre nas palavras. Não fique com as minhas palavras, mas leia esta palavra. Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Examine ela, esmiúce ela, debruce sobre ela e busque a sabedoria do alto que vem de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é o que pode todas as coisas, né? Ele venceu o inimigo na cruz. Ele se humilhou por mim e por você. E agora, nessa hora, meu irmão, concluindo esse estudo maravilhoso, né? Que ele foi preparar lugar, em João, está escrito 14, se você quiser ver, 2 a 3, nós estaremos orando. Se você não é crente, creia. Se você é crente, permaneça. Vamos permanecer firme até a volta de Cristo, ou quando Ele nos chamar para perto dele. Mas não se turbe o coração. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse estudo, né? Estudo, talvez está até além da minha capacidade de explicar para o irmão, de refletir sobre o estudo, né? Com certeza tem pessoas muito mais esclarecidas do que eu para falar das Sagradas Escrituras. Mas o Espírito Santo trabalha em cada um na multiforme graça dele, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e nosso bendito e eterno Pai, com certeza a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Que o Senhor possa trabalhar esse estudo, esse ensinamento, de forma eficaz na vida de cada um que participa neste canal. Que o Senhor alcance os corações, que não deixe eles serem iludidos com palavras vãs,
mas que o Espírito Santo testifique no coração dele a vontade do Pai de resgatar e salvar aqueles que se havia perdido. Ilumine os nossos caminhos, nossos pensamentos, através da Santa Escritura, a palavra de Deus, impressa, Deus, que ela permanece eternamente nos corações. Que o Senhor edifique a sua igreja, que o Senhor estabeleça o seu nome, que o Senhor aprofunde as raízes do conhecimento e que nos alimente a cada dia, Senhor, com o maná vivo dos altos céus, que é a tua palavra. Deus, como ela nos alimenta, como ela nos fortifica, quando ela nos trata, tirando de nós toda a ansiedade, todo desânimo, todo mal-estar, ó Deus, porque ela é a sua palavra, Deus. Então, Deus, nesta hora eu entrego esse ensinamento aos ouvintes, para que ele seja agraciado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela compaixão que o Senhor tem sobre nós, porque a sua misericórdia, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso o Senhor tem tido paciência ao longo do tempo para nos trazer na sua presença, para que nos arrependamos e nos convertamos, Senhor, dos nossos maus caminhos, e nos trate, e nos cure, e nos salve. Oh, glória a Deus! Que o Senhor abençoe os ouvintes, que o Senhor abençoe os inscritos, que a tua palavra, Senhor, penetre no mais íntimo do coração e faça uma eterna morada. Eu te agradeço no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. 24